Ano, tudo bem com vocês? Desejo que vocês todos estejam bem, tá bom? Então, hoje nós vamos dar início no capítulo 7, tá? Que se refere, então, o que a arte comunica. Vejam bem, aqui mostra o semblante de uma mão, né? Uma mão, que mais tarde a gente vai entender, né? Aqui diz o seguinte: você já percebeu como as obras de arte podem nos dizer muito sobre a cultura ou uma sociedade? Bom, gente, eu morei em Brasília há muito tempo, eu cheguei lá em 2002, eu acho, por aí. E eu trabalhava numa ONG e também fazia parte como voluntária de uma outra ONG que se chamava Picasso Não Pichava. Então, como é uma cidade extremamente política, né? É o centro da política do nosso país, então sempre havia pichações nos muros, né? De casas, de prédios. Então, o que acontecia? Pichação é crime, né? É uma infração muito séria. Então, o que fazia? A gente, nessa ONG, resgatava esses pichadores e faziam eles transformar, então, esses pensamentos que eles tinham contra o governo, contra a sociedade, enfim, em obras de arte. Então, como lá há muitos túneis, né, subterrâneos, eu não sei se eu já comentei isso com vocês, mas então esses túneis, assim, para passar por uma asa para outra, os eixos, que lá é outro esquema, né, como a cidade tem um formato de avião, né, então, projetada por Lúcio Costa e alguns prédios, né, por Oscar Niemeyer, né, que foi um grande arquiteto, né. Então, o que acontece? Transformaram, então, esses túneis subterrâneos de passar por um eixo para o outro, por uma asa para o outro. Ora, eu explico para vocês como se anda na cidade de Brasília, que é uma cidade muito fácil de andar. Tá? Não tem nome de rua, é por quadro, então a gente não se perde. É como se fosse poltronas de aviões mesmo. Então, gente, essa ONG buscava tratar, então, esses infratores, que eram os pichadores, e transformar eles em artistas. Aí, há pouco tempo que o grafismo, né, que é essa arte de pintar nos muros, foi considerado como arte, certo? Sempre houve os muralistas, mas eram pintores que eram contratados para fazer murais em paredes, né? Paredes externas, internas, né? De locais públicos. Mas a pichação, né? Que fora governo, aquela coisa toda. Então isso não é certo, né? Até hoje é considerado uma infração muito séria. Mas, então, o que aconteceu? Transformaram todas essas ideias em obras de arte. Né? E daí, aos poucos, os túneis dos subterrâneos de Brasília foi se transformando em belíssimas obras. Então, aqui a gente vê um muro, né? Aqui uma mão, meio que se desfazendo, né? Vocês podem perceber aqui. Então, vamos lá. Aqui é um punho, né? Vocês percebem? Semblante, né? Tem sombras, né? Então, como de praxe, vocês vão responder lá no caderno de desenho a questão A, B e C. A. O que você sente observar essa obra? Você acredita que a arte pode ser uma maneira de mudar o mundo? Por quê? Vocês sabem que a arte ela tem um poder muito grande, né? Todos os projetos sociais a arte está envolvida. Vocês percebem que nos meios assim mais eu digo assim, nas classes menos favorecidas, sempre há projetos de ONGs, né? ONGs é o quê? É uma organização não governamental, que não é o governo que patrocina, então a gente chama do terceiro setor, né? Onde as pessoas se mobilizam e montam uma ONG e contam com o apoio da sociedade para transformar vidas. E a arte sempre está inserida nela, através da música, do teatro, da pintura. Então, para vocês verem como a arte pode transformar, sim, tá? Então, vocês têm exemplos que vocês veem vários depoimentos até na televisão, né?
de pessoas que saem de uma situação muito difícil, que daí que vão o esporte também, o esporte está junto com a arte, né? E transformam vidas das pessoas. Então, essa questão eu quero que vocês pensem bem para responder. É tudo pessoal, né? Você acredita que a arte pode ser uma maneira de mudar o mundo? Por quê? Nas paredes e nos muros de sua cidade existem cartazes e obras artísticas? Em sua opinião, que ideias elas transmitem? Ali do lado da nossa escola tem uma clínica, né? Perdão. E, se não me engano, é um pássaro que tem desenhado naquele muro, né? Então, é uma questão de liberdade, né? Então, assim, aonde mais vocês veem essas pinturas, né? A gente, às vezes, passa, como eu digo assim, a gente tem vezes que a gente olha e não vê, né? É bem comum mesmo da gente nessa correria, de não observar as coisas. Eu tenho certeza que aqui em Cascavel tem outros lugares, né? Parece uma biblioteca pública, outros lugares que tem pinturas em paredes, né? Que são grafismos, né? Então, vocês têm uma pensadinha aí, tá? Que a prof não circula muito na cidade, então também não tem como estar falando. Bom, a arte comunica sentimentos, sensações e ideias. No capítulo 3, vimos que os assuntos tratados em uma obra de arte são chamados de temas, ou gêneros, né? Agora conheceremos o que é conteúdo. O conteúdo não diz respeito apenas ao que identificamos ao olhar para a obra, mas também ao que ela consegue despertar em nós, como as sensações, os sentimentos e as reflexões que ela nos propõe. Por isso, nem sempre é possível identificar o conteúdo no momento que observamos um trabalho artístico pela primeira vez. Às vezes é necessário conhecer um pouco sobre o autor e o contexto em que o trabalho foi produzido. Bom, aqui nós temos uma obra de Eduardo Munch, tá? Que se chama O Grito. Eu acho que vocês já viram em alguns livros, né? Então, é uma pintura, né, de óleo têmpero em pastel, com papel cartão, então não foi feito numa tela, certo? Então, ela possui, então aqui diz as medidas, está no Museu Nacional da Arte, Arquitetura na Noruega, certo? Então, gente, há várias teorias sobre essa obra. Uma delas, que a prof conhece, é que quando ele fez do grito, essa expressão, é que ele estava atravessando uma ponte. Vocês vejam assim, ó, que tudo aqui, ó, tá girando. Ele tá aqui, né? Ele se imaginou nesse personagem. E esses dois elementos aqui, ó, estão perfeitamente retos, então, né? Então que ele estava atravessando uma ponte, né? E que numa cidade próxima ou logo adiante estava acontecendo um tsunami, uma coisa assim. Então, essa é uma das teorias dessa obra, por isso o grito, né? Mas é uma teoria, é uma das tantas que tem, porque você sabe que cada obra de um artista tem uma história, né? Certa vez a prof foi numa exposição no Museu na Semana da Arte, né, na Bienal de São Paulo, e eu vi umas obras de Picasso, quando eu estudava artes ainda, né, que é Guernica, que mais tarde eu vou mostrar para vocês. E eu achava aquilo um absurdo, eu disse, meu Deus, ela é imensa, né? E eu disse assim, meu Deus do céu, eu estava recém começando o curso de artes, assim, nossa, qualquer criança desenha isso, né? Como é que pode? Aí depois eu fui ler a história da obra da Guernica. Eu chorei, porque falava sobre a Guerra Espanhola, né? Pablo Picasso. Vocês não esqueçam esse nome. Depois a prof vai estar falando um pouco de cada artista e de cada estilo com vocês, tá bom? Então tinha cabeça de touro, mãos e braços, tudo dispersados assim.
E eu fiquei chocada porque ele retratou então a Guerra Espanhola, né? Então daí eu fiquei chocada, eu fiquei tão arrependida do que eu pensei assim, nossa. O artista tem várias maneiras de se expressar. E Picasso, ele era um cubista, né? Então ele representava através de formas, não eram umas coisas bem definidas, né? Nós vamos estudar esse estilo mais à frente, certo? Mas aqui é uma versão que a prof deu de uma das histórias que ele se apavorou por ver que estava acontecendo um tsunami numa cidade próxima, nessa ponte na qual ele atravessava. Por isso que ele via todas essas, né? Mas é uma teoria. Há várias outras, tá? Mas então vocês vão responder essas duas questõezinhas. Epa, volte. Deixa eu ver. Não é fácil, meu computador. Esse programa tá dando problemas, viu, gente? Então, me perdoe. Então, vocês vão responder essas questões, tá? A número 1 e a número 2. A número 1 diz o seguinte: respondam lá no caderno de desenho. Em sua opinião, que sentimentos foram retratados na obra acima? É a opinião de vocês. Nada a ver com a teoria que a prof falou, tá? Isso é uma teoria. Mas o que vocês sentiram? É para falar o que vocês sentiram em ver esta obra, certo? 2. Que sentimentos e sensações e ideias a obra desperta em você? Então, são questões bastante pessoais, beleza? Então, vocês vão responder lá no caderno de desenho a questão da página 90, tá? A1 e A2 no caderno de desenho, certo? Estou anotando aqui para depois cobrar de vocês. Vamos lá. Na outra página, a gente está com um pouquinho de dor de garganta hoje, me desculpe. Cartaz, imagens, palavras e muito conteúdo. O cartaz é uma forma de criação artística bem popular atualmente. Apesar de existir há mais de 10 séculos, ele pode ter muitos objetivos, como vender um produto, difundir uma ideia. Sabe que na escola a gente utiliza muito cartaz para vocês fazerem apresentações, né? Mas também tem formas de se fazer um cartaz, também tem técnicas, né, para dirigir bem, para expor as coisas certas, né? Porque se coloca muita informação, fica uma coisa meio assim. Mas como é um trabalho pedagógico, né? É diferente de um cartaz que queira vender um produto, né? Nós vamos fazer no retorno, então a prof vai explicar bem essa técnica, tá? Para vocês. Então, sua popularidade se deve à sua linguagem e ao fato de ser facilmente reproduzido, já que pode ser feito por técnicas simples, com serigrafia, xilogravura. Hoje em dia, em cartazes até nem se usa muito xilogravura e serigrafia, né? Se usa mais a impressão, porque temos impressoras, temos outras técnicas, né, gente? Muito mais digitalizadas, mais fáceis de fazer cartaz do que através dessas duas artes da serigrafia e xilogravura. Eu, enquanto eu estudava artes, eu fiz essas técnicas. E eu vou ver se eu faço com vocês, tá? Pelo menos a xilogravura. Serigrafia também dá para fazer. Vamos ver se vai dar tempo, né? Então, vamos lá. Aqui nós temos, eu vou terminar de ler, depois vamos ter a definição de serigrafia e xilogravura. Então, misturando imagem e texto, o cartaz não precisa de muitos elementos para comunicar sua mensagem. Em geral, ele apresenta cores fortes, frases curtas, chamativas para atingir o observador. Veja abaixo um cartaz de Henri de Toulouse-Lautrec. Ele é bem famoso, gente, mas é um nome bem difícil de falar porque é francês, né? Então, quando a gente não sabe falar uma língua, né, é bom estar inventando. Então, leia-se como o português mesmo. Toulouse-Lautrec, né? Então, vejam que ele morreu em 1901, né? Então, um pintor francês do século XIX
que criou diversos cartazes, né? Então, o que ele mostra aqui? Uma corrida que parece de bicicleta, né? Então, vamos ver aqui. Definição de serigrafia, né? E xilogravura. Então, a serigrafia é uma técnica de impressão que utiliza tinta em uma tela para gravar a imagem de suporte. A serigrafia é bem complicadinha de fazer em várias telas, mas tem outros objetos que a Prof pode utilizar com vocês para estar mostrando como reproduzir uma serigrafia, que não é nada mais de fazer várias cópias do mesmo trabalho, né? Pode mudar as cores. Então, nós vamos fazer isso quando voltarmos, tá? Vamos fazer num linóleo, que é um trabalho mais fácil de achar, uma outra suporte, que é uma tela de serigrafia, tá? A xilogravura é uma técnica que utiliza a madeira como matriz e carimbo para a tinta. Bom, na madeira vai ser mais difícil a gente fazer, mas eu tenho como também substituir por outros materiais, tá? Até mesmo com papelão. Vamos dar um jeito. O prof vai achar um outro material que não madeira para a gente estar fazendo essas duas técnicas aqui, tá bom? Então, aqui, ó, a corrente Simpson, tá? De 1896. Então, é uma litografia, tá? Então, está no Museu de Montreal, lá no Canadá, certo? Então, acredito que ele queira mostrar, né? Alguma coisa em relação a bicicletas, né? Sei lá, vamos ver. Deve ser, né, gente? Uma corrida, alguma coisa a respeito. Cartaz de propaganda de governo. Por ser acessível ao público, é fácil reprodução, o cartaz também se tornou ferramenta muito utilizada na propaganda política, né? Que a gente vê nessas épocas de eleição bastante santinhos, às vezes não é cartaz, até aqueles pequenininhos, né? Vote fulano de tal, a foto dele, o número dele, né? Observe o cartaz ao lado, ele foi feito para recrutar soldados norte-americanos para a Primeira Guerra Mundial. Nele, o personagem Tio Sam, que é característico, né, dos Estados Unidos, lá a terra do Tio Sam, né? Um dos símbolos nacionais dos Estados Unidos, aparece apontando para quem olha e ganha força com os dizeres: eu quero você para as Forças Armadas dos Estados Unidos, né? Recrutando mesmo, né? Aqui está o Tio Sam, que é uma figura lendária lá dos Estados Unidos. Bom, aqui também nessa atividade, eu quero que vocês respondam, tá? Lá no caderninho de desenho. Então, ficou a página 90 e 91 para o caderno de desenho, para vocês responderem, tá? Em sua opinião, por que o autor do cartaz optou por fazê-lo dessa forma? Intimando, né? Qual mensagem ele quis transmitir? Quais possíveis sensações o cartaz poderia causar aos seus observadores? Né? Veja bem, ele está apontando lá e diz assim, ó, eu quero você para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Como que, intimando, né? Você. Estão mexendo lá na consciência dos norte-americanos, dizendo assim, eu tenho que fazer parte disso, né? Vou lá, vou me voluntariar. Bom, porque ali não era só gente como hoje, né? No exército que entra, todos são recrutados a partir dos 18, né? Alguns não servem por outros motivos, mas enfim. Lá não. Na Primeira Guerra foi quem queria se alistava e ia, né? Não era só quem estava já no exército. Então, a página 90, 91 e na 88 ficam questões para vocês responderem e pensarem lá no caderninho de desenho e mandem então as fotinhos para a prof, beleza? Então nós vamos dar seguimento na próxima página, vamos ver se tem mais alguma atividade, porque eu não vou deixar muita coisa para vocês hoje.
pela questão seguinte. Essa semana eu acredito que a escola esteja liberando kits, tá? Para vocês estarem fazendo em casa, né? Então, como vocês ficaram com essas atividades, esse capítulo, ele não é tão longo, tá? Mas a prof vai dividi-lo em duas partes, porque ele tem bastante atividades, tá? Mas eu vou fazer mais vamos fazer mais uma, vamos até a página 92, tá? E o restante vamos deixar para a próxima aula, beleza? E daí a gente já termina e depois eu faço a correção. Então, na 92 é outra atividade, mas vamos ver se a gente não vai fazer no retorno, tá? Pois é. O cartaz a seguir tem a intenção de divulgar. Deixa eu diminuir aqui, senão vocês já vão estar vendo a resposta. Não é essa a intenção. Não, vamos. Daí vocês não conseguem acompanhar, né? Então, o cartaz a seguir tem a intenção de divulgar o telégrafo, um aparelho inventado por Samuel Morse, por isso o código Morse. Já ouviram falar do código Morse? Muito utilizado na Primeira Guerra Mundial, né? Os códigos, né? Então, pesquisem lá um pouquinho sobre o código Morse. Em 1830, o telégrafo chegou ao Brasil em 1857 e revolucionou a comunicação, pois seu sistema permitia transmitir mensagens à distância, quase instantaneamente, por impulsos elétricos. Então, é uns tecladinhos, né? Tinha os colecionadores ou pessoas que tinham. Meu ex-marido tinha esse negócio do telégrafo, uma coisa muito antiga, muito rara, né? Só em museu hoje que a gente vê, né? Do código Morse, né? Ele tem toda uma simbologia de letras, né? De números, então conforme as batidas você recebe a mensagem e a interpreta, beleza? Observe a imagem completa e com as letras na próxima página, conforme a descrição dos elementos. Bom, aqui, gente, ó, telégrafo nacional. Vocês vejam como era escrito, né? Telégrafo, né? P, ainda se usava o P antes. Transmitirá com rapidez e segurança o seu recado. Então, aqui, nós temos a letra C nesses raios, letra B, aqui também mostrando, né? A letra D, ó, os fios elétricos de energia, tá? E a letra A, certo? Então, gente, vocês vão responder a página 93, lá na apostila, de acordo com a imagem, beleza? E essa prática, tá? Então, vocês vão responder essa questão número 1, tá? Que é essa aqui. Vão responder lá na apostila, de acordo com esses números, tá? O que significa. E essa aqui, a número 1, que está em amarelo aqui, nós vamos fazer essa prática no nosso retorno, tá? Então, vocês só vão responder a número 1 da página 93, que está na 94. E a prática da página 94 nós vamos fazer no nosso retorno, beleza? Aí a gente vai fazer um painel em conjunto com objetivos que a gente vai determinar todos juntos no nosso coletivo, tá bom? Mas eu vou ler aqui como que vai ser essa prática. Como vimos, o cartaz tem o poder de transmitir ideias que muitas vezes estão ligadas a importantes questões sociais. Um tema que está no centro das discussões de vários grupos é o desenvolvimento sustentável, que a Prof. Dai deve trabalhou já com vocês alguma coisa a respeito, né? Nas aulas de meio ambiente, né? Ele é um conjunto de ações da sociedade, mas respeitando o meio ambiente e a situação econômica de todos os envolvidos.
Ao mesmo tempo, pensa-se em longo prazo, levando em considerações as gerações futuras. A seguir, conheça os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da Humanidade, criado pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, certo? Que vários países participam. Então, é a ONU, certo? Em grupo, selecione um deles para produzir um cartaz. Promova uma discussão de ideias que ajudará vocês a chegar a uma proposta central. Conversem também a respeito de materiais, cores, imagens e até formatos que o cartaz poderá ter. Depois, mãos à obra. Bom, gente, então aqui vocês veem, olha, são 17 propostas, tá? Deixa eu puxar um pouquinho mais acima, né? Para o meio ambiente. Vocês veem hoje que muitos lugares já nem fornecem mais canudo de plástico, né? Mas é uma incoerência porque não fornece canudo, mas fornece copo de plástico, né? Então, vocês sabem que isso é uma coisa muito séria, né? Tem elementos que demoram muito para se decompor na natureza e alguns nem se decompõem, né? Então, acaba afetando o quê? Acaba afetando o meio ambiente, né? Matando animais, né? Então, gente, aqui são os objetivos globais para um desenvolvimento sustentável. Por isso que eu sempre digo, a arte está em todas as disciplinas. Aqui é ciências. Estão vendo? Então, isso nós vamos fazer na volta, porque daí a prof vai dividir vocês em dupla para vocês fazerem em sala de aula. E a gente está divulgando na escola, então, soluções para a gente estar protegendo o nosso meio ambiente. Vocês vejam que com essa pandemia toda, a poluição no nosso planeta, com a diminuição das pessoas circulando na rua, menos carros e tudo mais, melhorou bastante, né? Então é o ser humano, né, gente? Não nós temos que mudar o nosso pensamento. E é bom que vocês tenham essa consciência desde cedo. Porque que futuro vocês querem para vocês mesmos, né? E para os seus filhos, para os seus netos. Vocês ainda têm uma jornada grande pela frente. Todos nós temos, né? Mas assim, ó, cada vez mais, né? A gente não tem mais, como vocês podem perceber, até mesmo as próprias estações do ano estão se transformando. Estamos em pleno inverno, estamos num calor tremendo, né? É aquele calor absurdo, mas está quente. Então, assim, ó, então é isso que a gente tem que pensar desde cedo, ter essa consciência, né? Consciência que nós que transformamos o mundo. É o ser humano, né? O mundo, a Terra existe, nosso planeta existe e ele coexiste, né? Então, todos nós estamos ligados. Então, se aquele negócio que a prof sempre diz, desmataram a Mata Atlântica, estão botando fogo lá na Amazônia, eu não tenho nada a ver com isso? Tenho, porque eu também eu vou sofrer, nós vamos sofrer as consequências. Né? Então, nós estamos todos interligados, certo? Então, nessa pandemia está nos explicando isso, o mundo está nos mostrando, né? Que não é um país o culpado, não é isso, aquilo, né? O ser humano que é responsável pelas coisas que acontecem no nosso planeta, né? Então, assim, ó, nós somos uma gotinha lá no oceano, mas uma gotinha que faz a diferença, né? Eu catar um lixinho na rua, o meu lixo, já estou fazendo uma diferença muito grande, né? Então, a gente tem que ter essa consciência. Então, para a aula de hoje, ficou, então, para vocês responderem a página 90, que é o início do capítulo 7, tá? Questão 1, as questões lá da página 90, deixa eu só me certificar. Não, perdão, do capítulo 7, a página 88, né? 88, lá no caderno de desenho, certo? 88, no caderno de desenho, que é aquela luzinha amarelo, A, B e C, tá? A página 90, A1 e 2, também no caderno de desenho, a 91, também no caderno de desenho, e 93, acima dessa prática aqui, tá? Que eu não vou puxar, porque senão já vou dar a resposta para vocês.
Vocês vão olhar este cartaz e vão responder, então, a questão número 1 da página 93, que consta lá na página 94. E essa prática aqui nós vamos fazer no nosso retorno, beleza? Então é isso, pessoal. Para a aula de hoje, fica essas atividades, tá? Um bom trabalho para vocês, uma boa semana. Fiquem em casa e com muita saúde, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima.